sequência as imagens do plenário, Tribunal Eleitoral do Amparo e seus magistrados. De março de 25. Se declaro aprovada a ata. Imagem ampla do plenário. Na tela, no canto direito superior, o logo do TRAP, no canto direito inferior, janela de Libras com intérprete. Rivaldo Valente, para da sessão por vídeo. Assim também o juiz Carlos Fernando. De imediato a julgamento, o recurso eleitoral na prestação de contas no 5 de 3 de 2025. 23ª sessão ordinária judiciária do TRAP. Em Amapá, relator juiz Rivaldo Valente. Corrente Calei Lobato. Julgada Vitória Mendonça Costa. Marcelo Ferreira Leal. A sustentação corrente Dorivaldo Santos Sobral, julgada Vitória Mendonça Costa, e do Ministério Público Eleitoral, julgais juízes Rômulo Araújo, Telmo Gonçalves, Sina Souza e Carlos Fernando. A palavra está com o relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares. Em ambiente virtual, o juiz Rivaldo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, coxias laterais, usa óculos de armação escura, tem nariz afilado, barba descanoada, grisalho, traz taga preto. Na barra de arrasto superior, primeiro. Recurso eleitoral na prestação de contas, número do processo 06-00490-40, ponto 2024, original Amapá, barra P, relator juiz Rivaldo Valente. E julgou desaprovada as suas contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024 e determinou a devolução de R$ 33.500 ao Tesouro Nacional referente à utilização irregular de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A sentença fundamentou-se na constatação de irregularidades relacionadas a repasse do recurso do Fundo Especial, efetuados indevidamente para candidatos e partidos coligados apenas na eleição majoritária, mas não na proporcional, infringindo o disposto no artigo 17, parágrafo 1º e 2º da Resolução do TSE 23.607. Nas razões recursais, os recorrentes alegam, essencialmente, que os recursos foram integralmente destinados ao fortalecimento da candidatura majoritária, inexistindo a apontada irregularidade. Sustento que os repasses foram realizados dentro da mesma coligação majoritária, não havendo vedação expressa à transferência desses recursos, razão pela qual requer a reforma da sentença para aprovar as contas, ainda que com ressalvas, afastando-se a devolução de valores. Em ambiente virtual, o juiz Por apresentar Rivaldo as razões Valente, pelo ele é branco, de Ministério cabelos Público castanhos Eleitoral, escuros, curtos, defendendo a coxias manutenção da laterais, sentença usa óculos de recorrida armação e escura, reafirmando a nariz gravidade afilada, das barba irregularidades descanoada, grisalho, traz constatadas. taga preta. Na tela, Para se cantilho superior, manifestar, logo a do TRAP, Procuradoria direito Regional inferior, Eleitoral janela de opinou Libras com pela intérprete. manutenção da sentença recorrida, destacando a proporcionalidade e a razoabilidade da desaprovação das contas, dada a relevância das irregularidades. É o relatório, senhor presidente. Marcelo, pelo prazo, tempo regimental. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhoras e senhores magistrados, senhora procuradora, doutora Gláucia. Excelência, questão muito breve da defesa. Nós rogamos o entendimento de que, em função da recente ADIM 7214, que alterou o artigo 17 da resolução 23.607, as próprias assessorias ainda das zonas eleitorais ainda não receberam de forma unânime, excelência, essa alteração que foi feita na lei quanto à impossibilidade do repasse
das candidaturas majoritárias às outras Foco no candidaturas advogado é branco, de proporcionais cabelos ou até castanhos mesmo escuros, curtos, de costas outras laterais, coligações. olhos emendados castanho escuro, nariz Antes, afilado, essa barba possibilidade havia até o escanoada, último pleito, curta, parcialmente contudo, em grisalha, função traz toga preta. dessa neófita alteração, Excelência, pensamos que muitas das vezes esse erro cometido pelo partido, pelo candidato, decorre muitas vezes da falta de entendimento da técnica contábil, das assessorias que os fazem autorizar esses repasses. Então, Excelência, considerando que não existiu o dolo, mas sim a falta de orientação do ponto de vista contábil, que inclusive foi objeto de uma divergência na própria vara de Laranjal do Jari, as contas foram todas aprovadas do candidato. Então, o Janderson Menezes, que também é do União Brasil e que também fez doação para candidatos a vereador no processo 0600-334, dígito 34, de 2024. Então, Excelência, lá, naquele feito, a própria assessoria da zona eleitoral não encontrou nenhum tipo de divergência legal ou jurisprudencial que pudesse justificar a desaprovação das contas do referido candidato, tendo recomendado a aprovação integral, o que foi acompanhado não só pelo ilustríssimo senhor procurador, como também sentenciado pela aprovação por aquela vara eleitoral. Nesse sentido, Excelência, a defesa requer que seja acolhida os argumentos de defesa no sentido de que sejam aprovadas as contas da candidata, pelo menos na modalidade com ressalvas, já que essa é a primeira das experiências que foram tomadas a partir da implementação da ADIM, que modificou o artigo 17, Excelência. Então, senhor relator, senhores e senhoras magistrados, a defesa reitera os pedidos da defesa do recurso eleitoral e requer a aprovação das contas na sua integralidade ou, pelo menos, com as ressalvas de lei, Excelência. São os termos. Muito obrigado e boa tarde. Imagem ampla do plenário. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, advogados e servidores aqui presentes, boa tarde. Considerando que já Foco na existe Procuradora parecer Regional Eleitoral, lançado aos doutora autos Sara pelo Cavalcante. não Ela é branca, de provimento do cabelos castanhos recurso, escuros, lisos, longos, sobretudo ela é maquiagem, sobrancelha belizada, nariz afilado, desde batom promulgação, rosa e da traz Emenda toga preta. Constitucional 97 de 2017, não temos mais essa figura das coligações proporcionais, não há como se justificar a aplicação dos gastos nos termos que a defesa propõe, então, pelo não provimento. Imagem ampla do plenário. A palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o recurso preenche o requisito de admissibilidade, sendo tempestivo e Em devidamente ambiente virtual, o fundamentado, juiz Valdo devendo Valente. ser conhecido. Não vejo divergência, Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente, eminentes pares, a questão controvertida consiste na Na alegada tela, o juiz irregularidade na Rivaldo prestação de Valente. contas dos candidatos recorrentes relativa à destinação dos recursos do Fundo Especial a candidatos de partidos políticos coligados apenas na eleição majoritária. Primeiramente, cumpre ressaltar que não há mais, na sistemática eleitoral brasileira, a figura das coligações proporcionais, desde a edição da Emenda Constitucional 97, mantendo-se, contudo, a existência das coligações majoritárias. A reforma teve como objetivo central fortalecer o sistema partidário brasileiro, garantindo maior transparência e coerência política nas eleições proporcionais, o que reforça a importância de estrito controle sobre as transferências e utilização de recursos públicos. Outro viés, há de ressaltar que a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, é inequívoca ao vedar o repasse de recursos do Fundo Especial entre campanhas de candidatos majoritários e proporcionais, vedando o repasse de recursos entre partidos distintos não pertencentes à mesma coligação. A proibição, consoante o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, teve por finalidade pôr um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses do recurso do Fundo Especial e do Fundo Partidário. Em conformidade com a tese firmada na ADI 7214, o TSE, deparando-se com um caso de repasse de recursos do Fundo Especial de candidatos da majoritária, prefeito e vice-prefeito,
a candidaturas proporcionais de vereadores de partidos distintos, embora coligados para as eleições majoritárias, entendeu pela irregularidade na espécie, determinando o recolhimento ao erário dos valores irregularmente repassados. Senhor presidente, eu trago no meu voto a posição do TSE, do acordo que foi de relatoria da ministra Carmen Lúcia, né? Peço venha dispensa de sua leitura, uma vez que o voto já foi disponibilizado às demais pares. No presente caso, senhor presidente, ficou demonstrado que os recorrentes candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito repassaram recursos significativos para custeio de materiais publicitários a campanhas proporcionais, no valor de R$ 33.500, pertencentes a partidos distintos e não coligados na proporcional, embora coligados entre si no âmbito majoritário. Em que pese a argumentação dos recorrentes sobre a finalidade eleitoral das despesas, sucede que tal transferência de recursos entre candidaturas de diferentes esferas é vedada, conforme o entendimento firmado pela jurisprudência. Assim, evidenciada a violação à regra prevista no artigo 17, parágrafo 2º, inciso 2º da Resolução do TSE 23.607 e caracterizada a irregularidade na forma do parágrafo 2º A, escorreta a sentença recorrida que determinou a devolução dos recursos irregularmente empregados nas candidaturas proporcionais de partidos distintos a dos recorrentes. Diante disso, senhor presidente, eu voto pelo desprovimento do recurso. É como voto. Foco no esmagador Mário Mazurek. Juiz Rômulo Araújo. Acompanho, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator. Juiz Atina Souza. Com o relator, presidente. Juiz Carlos Fernando. Também acompanho o relator. No resultado. O Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto pedido pelo relator. Chama a julgamento recurso eleitoral na prestação de contas número 600.540/2024, origem Pracuúba, relator juiz Rivaldo Valente, corrente Ministério Público Eleitoral, corrida Bianca dos Passos Gurjão, advogada Gláucia Costa Oliveira, para a sustentação oral. Lorena Andrade de Carvalho. Permanece o foco no desembargador Mário Mazurek. Elmo Gonçalves, Ina Souza e Carlos Fernando. A palavra está com o relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, ilustre advogado. Em ambiente virtual, o juiz Rivaldo Valente, da Barra de Rolagem Inferior. Segundo, recurso eleitoral na prestação de contas, número do processo 06001540-66.2024. Origem Pracuúba, Barra P, relator juiz Rivaldo Valente. Gurjão ao cargo de vereadora nas eleições de 2024. Em suas razões, o Ministério Público Eleitoral sustenta que a candidata não comprovou adequadamente as despesas com combustível no valor de R$ 2.500. Alega que as notas fiscais apresentadas continham descrição genérica do produto, sem indicar o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente, conforme exigido pela legislação eleitoral. Acrescenta ainda que a candidata apresentou informações divergentes sobre o período de consumo, porquanto, no demonstrativo de despesa com combustível semanal da prestação de contas, apresentando na prestação de contas inicial, teria indicado gastos apenas na semana do dia 22 a 28 de 9 de 2024, enquanto que na petição retificando, teria afirmado que os valores corresponderiam a todo o período de campanha. Argumenta que tal contradição caracteriza relatório deficitário e compromete a transparência na prestação de contas. É assim a reforma da sentença para que seja julgada desaprovada as contas de Bianca dos Passos Gurjão, determinando a devolução ao Tesouro Nacional o valor de R$ 2.500, referente aos gastos com combustíveis irregularmente utilizados.
A recorrida, por sua vez, apresentou contra-razões, defendendo a regularidade das contas e requerendo a manutenção da sentença. Sustenta que os documentos apresentados foram suficientes para demonstrar a veracidade dos dados lançados, que eventuais falhas seriam formais e não comprometeriam a transparência das contas. Ao final, requer o desprovimento do apelo. A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção da sentença, considerando que as falhas detectadas não comprometeram a confiabilidade das contas apresentadas. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Ministério Público, senhora Procuradora. Primeira instância, mas eu não vou fazer uso da palavra, apenas reiterar os termos do parecer. É do Ministério Público. Sim, é da primeira instância. E aí o Ministério Público aceita nesse post e reitera os termos do parecer. Doutora Gláucia, tem a palavra pelo tempo regimental. Egrégio Tribunal Regional Foco na Eleitoral, advogada excelentíssimo senhor Láucia presidente, Costa. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, com luzes, demais membros desta lisos casa, longos. Usa senhora leve maquiagem, procuradora, sobrancelha bem desenhada, demais nariz servidores apilado e colegas advogados e traz que taga nos preta. assistem através do YouTube. Primeiramente, falar desta ação, fala-se da prestação de contas da senhora Bianca Gurjão, candidata a vereadora no município de Pracuúba. Ontem eu fiz uma sustentação oral aqui, Excelência, onde a gente faz esse levantamento da particularidade daquele município, que é um município pequeno, onde a gente está falando de um gasto de R$ 202.500, sabendo que naquele município existe um único posto de combustível, onde o gasto com a compra de 1 litro de combustível custa no valor de R$ 7,00. E naquele município não há gráfica, não há um outro tipo de transporte que possa levar esse material, e esse candidato tem que vir até a capital. Com um gasto de uma vinda na capital, você tem em média mais ou menos uns R$ 400 a R$ 450 um litro. De um tanque para vir, um tanque para voltar, porque você tem 3 horas e meia de transporte até aquele município. Então, os gastos durante o período da campanha, eles foram comprovados, sim, através de notas fiscais. O que o Ministério Público Eleitoral questionava? São aqueles períodos com aquele gasto, qual foi o período semanal, quanto que ela foi gasto, se foi... Você tem comunidades pequenas naquele município que também você precisa deslocar. E isso foi posto dentro do relatório, dentro da ratificadora da prestação de contas, e este tribunal, nossa egrégio, ele já tem julgados precedentes nesse sentido. E, sem mais delongas, eu peço o conhecimento do provimento do recurso, o não provimento do recurso em detrimento à prestação de contas e a manutenção da sentença de primeiro grau. É o que a defesa pede nestes atos. A Procuradora. Foco no desembargador Mário Mazurek. Reitero os termos do parecer. Palavra ao relator. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Não vejo divergência, Vossa Excelência procede. Senhor presidente, conforme relatou-se, o recorrente sustenta que as informações Em ambiente apresentadas virtual, o juiz de Valdo forma Valente. inicial e posteriormente retificada por ocasião de diligências evidenciariam malversação nos gastos com combustível, apta a ensejar a desaprovação das contas e a devolução do valor gasto ao Tesouro Nacional. Nos termos do artigo 35, parágrafo 11 da resolução do TSE 23.607, os gastos com combustível são consideradas despesas eleitorais desde que haja apresentação de documento fiscal da despesa contendo o CNPJ da campanha e que seja destinada, e traga as disposições da norma, senhor presidente, no meu voto. No caso, em análise, verificou-se que a candidata inicialmente apresentou demonstrativos de despesa com combustível semanal referentes ao período de 22 a 28 de setembro de 2024. Em seguida, em atendimento à diligência resultante da irregularidade apontada pelo recorrente, a recorrida retificou o relatório de consumo de combustível
indicando que o valor adquirido de combustível no valor de R$ 2.500, na verdade, corresponderia a todo o período eleitoral de 46 dias. Pois bem, após a análise detida dos autos, não vislumbro a alegada ofensa ao princípio da economicidade. Como bem apontado pela Serventia Eleitoral, em seu parecer, acolhido pelo juízo de primeiro grau, a quantidade e o valor despendido com combustível, o valor de R$ 2.500, mostram-se compatíveis com a realidade de pequenos municípios no interior do Estado. Além do mais, a candidata, na petição, na retificadora, apresentou demonstrativo indicando que os gastos correspondentes ao período de campanha, com detalhamento deste, relatando o volume consumido e os locais e a média de consumo do veículo. A única falha identificada, correspondente à divergência de informações sobre o período de gasto de consumo, vejo que na peça demonstrativa de despesa com combustível semanal, indicam-se os gastos na semana de 22 a 28 de setembro de 2024, enquanto que na petição retificadora afirma-se que o gasto é correspondente a todo o período de campanha. A meu ver, não tem um condão de comprometer a regularidade das contas da candidata, porquanto se verifica o atendimento aos requisitos do artigo 35, parágrafo 11 da Resolução 23.607. Por derradeiro, senhor presidente, releva notar que a própria sistemática da prestação de contas eleitorais admite a possibilidade de retificação de informações na prestação de contas, especialmente quando tal correção se destina a conferir maior transparência ao processo de fiscalização e se trata de falha sanável, não havendo razão para não admitir a retificação, como é o que aconteceu no presente caso. Diante disso, senhor presidente, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pelo desprovimento do recurso. É como voto. Imagem ampla do plenário. Juiz Rômulo Araújo. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator. Tina Souza. Acompanho o relator, presidente. Juiz Carlos Fernando. Também acompanho o relator. Eu proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso, no mérito, negou-lhe provimento. Voto proferido pelo relator. Ocunis Barrelo Mário Mazurek. Chamo a julgamento embargos de declaração na prestação de contas número 600-116-2024, origem Macapá. Relator Juiz Anselmo Gonçalves, embargante Rede Sustentabilidade. Advogada Flávia Calado Beira. Embargado Ministério Público. Vogais Juízes Tina Souza, Carlos Fernando, Paulo Valente, Rômulo Araújo. A palavra está com o relator. A Rede Sustentabilidade opôs embargos de declaração contra a decisão deste colegiado, formalizada no acordo número 8536 de 2024, que desaprovou a prestação de contas do partido referente ao exercício de 2023. A parte embargante, para justificar a oposição dos aclaratórios, afirma que houve omissão no julgamento. A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não conhecimento dos embargos. É o relatório. Vejo divergência, você. Imagem ampla ainda do plenário. Tempestivo dele conheço. Na hipótese dos autos, a parte embargante aponta omissão, porém não apresenta a narrativa que efetivamente caracterize a omissão. Conforme destaca a Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação, a petição recursal não demonstra esforço analítico para evidenciar omissão ou questão relevante desconsiderada na decisão, e limita-se a justificar os gastos e a sugerir a juntada de novos documentos, com nítido caráter de rediscussão da matéria já julgada.
registro que houve apreciação de todos os papéis juntados aos autos, inclusive aqueles Foco apresentados no com as juiz alegações Anselmo finais. Gonçalves. Ele é branco, careca, Listas usa de óculos de armação afiliados escura e provam traje toga material no preta, caso, barra de rolagem fotografias inferior. disponíveis em Em link terceiro, específico. embarque de Ademais, declaração em na via prestação de recursal, contas, não se- número do esta processo via recursal não se presta à reanálise de 0600116-27.24, reitero que a Origem matéria Macapá, barra trazida à P, discussão já relator foi juiz objeto de Anselmo análise de Gonçalves. mérito. Tal resignação, no entanto, deve ser submetida à instância superior por meio de recurso inadequado. Ante exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo partido Rede de Sustentabilidade, declarando os protelatórios e aplico multa à parte embargante no valor de 1 salário mínimo. É como voto. Imagem ampla do plenário. Doutora Tina, Senhor presidente, eu acompanho o relator. Luiz Carlos Fernando, Também acompanho. Luiz Rivaldo Valente, Me acompanhe, presidente. Luiz Rômulo Araújo. Acompanho. Eu proclamo o resultado. Ao Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos embargos no mérito pelo mesmo fórum, negou-lhe provimento nos termos do voto o relator. Foco no desembargador Mário Mazurek. Se há processos em mesa, tendo mais processo, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e São João do Estado.